E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário Russo do canal M Russo Art e no vídeo de hoje eu vou falar sobre cerdas naturais e sintéticas. Nas lojas de materiais a gente costuma ter algumas opções de cerdas para pintura e elas podem ser assim até um pouco confusas para quem está começando, porque quando os pincéis eles estão ali novinho na loja, as cerdas elas são muito parecidas, né? E às vezes a pessoa está começando, por exemplo, a pintura a óleo e não sabe se pega pincel sintético ou se pega cerda natural. E eu vou falar aqui um pouco sobre as características de cada uma e quais são os usos mais comuns e o porquê. Então vamos lá. As cerdas sintéticas, normalmente, elas são usadas para pinturas acrílica, para guache e até para aquarela. As de cerda natural, a gente tem uma infinidade de cerda natural. A gente tem desde do Hog, né, que seria a cerda de porco, essa aqui é a cerda chinesa Brasil, mas as cerdas natural para tinta óleo, elas costumam ser de pelo de porco. Para aquarela a gente tem os de Marta, que são mais comuns, é usado o pelo de Marta. O Kolinsky, que ele é uma doninha siberiana, que é a melhor cerda que tem para aquarela, é essa daqui. Esse aqui ele é o Kolinsky. Ele tem uma propriedade que ele volta a ponta dele ele tem o que é chamado de snap, né? Ele volta na ponta original quando ele está molhado. Quando você molha ele, a tendência dele é fazer uma ponta fina. Por isso que essa qualidade do pelo é bastante procurada. O Kolinsky, ele também, cerda natural, ele também é usado com tinta óleo, com um pouco menos frequência, porque ele é um pincel muito caro ele costuma durar menos, né, com a tinta óleo por causa do solvente, é muito agressivo. Esse aqui, por exemplo, ele é um pelo de esquilo, também para aquarela. Isso aqui é tudo cerda natural. Aliás, esses quatro aqui são cerdas naturais. Esse aqui também, ele é cerda de porco, só que esse aqui ele é importado, da ProArt, esse aqui é inglesa. Mas é muito parecido a cerda desses dois aqui, são próprios para tinta óleo. Esses dois aqui para tinta óleo e esses aqui mais para aquarela. A tinta guache, a rigor você pode usar praticamente qualquer pincel também. O pincel de cerda de porco ele é usado mais para tinta óleo mesmo, ele não é usado para os outros tipos, porque ele é muito rústico, mas não quer dizer que você não possa usar. Os de cerda natural, eles são mais preferíveis de uma forma geral para aquarela, porque eles seguram mais água. Então essa propriedade, por exemplo, de você segurar mais água e ainda fazer uma ponta, no caso desses dois aqui, torna esse tipo de pincéis aqui mais preferível para aquarela. Esse aqui também. E o pincel de cerda sintética, no caso desse aqui, a característica dele é de segurar menos água e ele dá uma pincelada mais mais uniforme do que a tinta óleo. Então, quer dizer, com esse pincel aqui, no caso da tinta óleo, você consegue fazer uma pincelada mais irregular, né, com mais abstração entre as pinceladas do que você consegue com um pincel de cerda sintética, justamente porque ele é mais uniforme. Ele mantém a uniformidade dele por mais tempo. Por um pincel sintético ele ficar muito solto, assim, muito irregular, você precisa usar ele muito, assim, ele precisa estar muito judiado, enquanto que esse é o estado, vamos dizer assim, quase que natural do pincel de cerda, desse tipo de cerda aqui, que é o cerda de porco, né? Esse aqui também, esse pincel aqui, ele é um pincel que eu usei praticamente só para aquarela, né? Então você vê que ele tá certinho ainda, um pincel de muito boa qualidade, da Princeton, e ele é bom para aquarela também. Ele retém menos água do que o outro. Até que o número de cerdas dele é menor, por exemplo, do que esse aqui, ó, que ele é cerda natural, né? Esse aqui é Kolinsky. Então, quer dizer, para você fazer passadas largas de aquarela, esse pincel aqui é muito melhor, né? Muito melhor do que esse aqui. Mas ele serve bem, dependendo do propósito, né? Às vezes você não quer tanta água na aquarela, assim. Esse pincel que eu já usei muito para fazer o efeito de dry brush, né? Aquele efeito... O efeito de dry brush, que é esse efeito aqui onde você vai passando com pouca água, ele vai revelando aqui a textura aqui do papel, né? No caso da aquarela. E no caso do pincel de cerda natural para tinta óleo, ele ainda tem a propriedade de
aguentar melhor os ciclos, né, de lavagem com solvente, de mídia, de óleo e tudo mais. Ele é um pincel mais rústico, né? Ele aguenta mais a porrada da agressividade, né, do óleo do solvente. E para tinta acrílica, o mais comum é usar o pincel de cerda sintética também. Embora tem gente também que use cerda natural também. Só que assim, a cerda natural, né, ela tende... A característica da microfibra dela é diferente, né? Então ela tende a segurar mais pigmento, né? A ficar mais tingidinho, mais sujo. E esse aqui, como a tinta ela tende a entrar mais nos poros, né, da fibra, né? Se você for ver o microscópico da cerda, por exemplo, dessa cerda natural, que você vê que ela tem umas escamas, né? Umas lasquinhas assim, onde a tinta entra pelos poros, né? Enquanto que o pincel de cerda a sintética, ele tende a ser mais liso, né? A tinta entrar menos. E além disso, assim, a gente tem no mercado, mas é mais comum encontrar lá fora, é uma mistura entre os pincéis sintéticos, né? Se você tem no pincel, então, cerdas sintéticas e natural no meio, assim, até para reduzir um pouco o custo do pincel. Em algumas marcas, alguns fabricantes dão essa opção aí para adquirir. Bom, então acho que é isso aí. Se ficou alguma dúvida, coloca aí no comentário que eu vou tentar responder. Se esse vídeo foi útil para você, clica aí no botão de curtir, para esse vídeo chegar aí para mais pessoas. Se não baixou o e-book de aquarela ou de tinta óleo, dê aí no link na descrição que tem bastante informação sobre pincel, o de aquarela e o de tinta óleo. E até a próxima!